Olá a todos, a todas. Estamos aqui com o engenheiro Frederico Falcone. Ele é diretor da ZF Engenheiros Associados. A empresa conquistou o prêmio ABEG 2025 com o projeto de reforço de fundações para retrofit do Hotel Marina Palace, no Rio de Janeiro. O edifício foi construído na década de 1970 e, para sua plena utilização, necessitava de reformas no aspecto arquitetônico, implicando em alterações estruturais e de fundações. A ZF contribuiu para o projeto de reforço de fundações, o controle de desempenho com provas de carga, o controle de verticalidade de recalques durante a execução e após a conclusão. E para conversar com a gente sobre esse projeto, vamos convidar aqui o Frederico Falcone para isso. E antes, Fred, eu te faria uma pergunta para você situar um pouco esse projeto dentro do portfólio de projetos da ZF, e aproveita um pouquinho para contar um pouco da história da ZF. É uma empresa bastante conhecida do meio, mas eventualmente nem todo mundo sabe de tudo, vamos dizer assim. Então, te convido a você falar um pouquinho da empresa e depois a gente entra para falar um pouco mais do projeto mesmo. Oi, Elvio, obrigado pelo convite. A ZF é uma empresa que tem 44 anos de história. Então, ela começou lá em 82 e de lá para cá desenvolveu uma série de projetos bastante interessantes, tanto do ponto de vista geotécnico, como do ponto de vista de implantação ou de arquitetura. Então, para a gente, cada obra, né, tem a sua particularidade, cada obra representa um desafio. E cada vez a gente procura pensar um pouco diferente. É evidente que tem as obras convencionais em que a gente faz aquilo que é normal, usual, que todos fazem. Quando tem uma obra diferente, você tem que pensar um pouco diferente para buscar uma solução que seja bastante interessante para o cliente e para a solução geotécnica, que tenha segurança, que tenha desempenho e que tenha um custo também bastante vantajoso para o cliente, né? Então, nós fizemos, ao longo desses 44 anos, várias obras que a gente pode considerar interessantes, tanto do ponto de vista técnico como do ponto de vista executivo. Então, para citar algumas, aí no Rio de Janeiro, que é o caso do Marina Palace, né, tem a Cidade da Música, na Barra da Tijuca, que é um projeto todo especial, que tinha momentos torsores enormes, né? O momento torsor na fundação não é uma coisa muito comum, né? E nós fizemos um projeto lá que nós batizamos, né, como estaca-células, que elas suportavam um momento torsor sem grandes deformações. Então, é um projeto diferente, ousado, que foi executado, né? E eu tive o privilégio, nessa vez, de ter o projeto auditado pelo professor Dirceu Veloso, pelo Jaime Marziona, pelo Luiz Guilherme, junto com a Vector, né, na verdade. Então, foi um projeto bastante bacana. Ainda no Rio de Janeiro, nós fizemos também uma boa parte das instalações olímpicas, né, como aqueles edifícios lá na Barra da Tijuca, que era a Vila Olímpica, com vários prédios, parede a fraga, uma solução bastante interessante também. E temos uma equipe, hoje nós somos em 22 engenheiros aqui no escritório, né, entre mestres, doutores e vários especialistas em fundações e contenções. Então, eu tenho o privilégio, né, o prazer de trabalhar com essa equipe. E a ZF cada vez procura melhorar, procura se atualizar, você tem que estar sempre atualizado em que existe, né, dentro do Brasil e fora do Brasil, para você trazer essas tecnologias para cá, ou pelo menos usar parcialmente. O brasileiro, como engenheiro, né, é muito engenhoso. Então, a gente faz coisas muito interessantes, às vezes sem ter o mesmo ferramental que os países mais desenvolvidos têm. Então, a gente sempre
procura fazer, está sempre atualizado e procura buscar algumas soluções, sempre que necessário, é evidente, algumas soluções bastante adequadas para o nosso cliente e para a nossa obra. Uma pergunta de leigo aqui. Vocês, quando são convidados a fazer um projeto, a apresentar um projeto, quais são os pré-requisitos para começar a trabalhar? Quer dizer, vocês precisam fazer sondagem? Como é que é o tipo o início do projeto? Como é que vocês começam a trabalhar e delinear o projeto? Bom, o princípio de tudo, você tem que ter um projeto de arquitetura, uma topografia, para ver o que acontece naquele terreno, e depois disso daí você precisa ter informações de investigação geotécnica, né? Então, as investigações geotécnicas aqui no Brasil começam pelas sondagens à percussão. E dependendo do tipo de obra, além da sondagem à percussão, você faz sondagem rotativa, ou você faz um CPT, o Cone Penetration Test, um CPTU, né, que você procura ter conhecimento melhor do subsolo. Quando você tem um subsolo mole, que é coisa que a gente faz na Baixada Santista, ou aqui mesmo, em São Paulo, em área de Baixada, que você precisa ter um DMT para poder calcular recalque, piso. Então, você começa com investigações geotécnicas. Às vezes, quando você tem rocha, você faz um ensaio geofísico, que é o MASV, né, para tentar determinar a profundidade, o perfil do topo da rocha e, muitas vezes, também os módulos de elasticidade do solo para calcular recalque. Então, começa a partir daí, você começa a fazer os ensaios e, óbvio, você tem que ter o tamanho do prédio, ou seja, altura, você tem que ter as cargas da edificação, né, para você poder começar a estudar e ver o que você precisa em termos de solução de fundação e de contenção também. E muitas vezes a solução de contenção, né, já faz já quase indica uma solução de fundação. Muitas vezes você pode pensar inicialmente que uma solução de fundação para um prédio de, sei lá, 4 subsolos vai ser fundação direta, mas às vezes você, pela posição dos pilares, você acaba tendo que fazer uma solução de fundação para aproveitar equipamento e facilitar a execução. Então, tudo a começo, sim, é sempre pela topografia do terreno, sondagens e o tipo de edificação. Depois você vai vendo como as cargas e você precisa mais de investigação para aquele caso específico, para aquela obra em particular. Perfeito, Fred. Muito obrigado. Acho que agora podemos entrar com a apresentação do projeto. Você podia mostrar para a gente como que foi esse projeto? Bom, antes de mais nada, Elvio, eu gostaria de agradecer a BEG, né, porque até por ter instituído esse prêmio, né, que é o Prêmio Sigmundo Golombek, por obras executadas, que além de homenagear um grande engenheiro de fundações, que é o Sigmundo Golombek, também premiar, ou pelo menos homenagear aqueles que fazem um bom projeto ou um projeto diferente. Então, agradeço a BEG. Depois eu quero agradecer também a comissão organizadora, que escolheu o meu projeto como um merecedor desse prêmio, junto com o meu amigo Carlos Medeiros, o que só valoriza o prêmio para mim, né? Estar numa companhia tão bacana e tão ilustre. E também agradecer meus colegas, né? Que é o Luciano, o Vanderlei e o Marcelo, que participaram desse projeto, no desenvolvimento desse projeto, alguns mais no desenvolvimento do projeto e outros no acompanhamento da obra, que nós ficamos lá do começo ao fim da execução, né, da fundação. Então, feitos os agradecimentos, que são importantes, eu vou começar a apresentação. E a apresentação essa também fazendo referência aos engenheiros Augusto Pedreira de Freitas. Augusto foi um parceiraço nesse projeto, responsável por todo o projeto de recuperação estrutural do prédio. Não é isso que vocês estão vendo, isso aqui é só uma arte que o Vanderlei colocou aqui, não foi feito isso, mas o Augusto participou de todo
a recuperação estrutural do prédio, fez o projeto. O Ibsen Puleu foi o sequepista, né? Foi ele quem verificou todo o projeto que o Augusto fez e fez uma colaboração interessante, bastante importante. Eu tive a oportunidade de trabalhar com ele e ter várias reuniões com ele sobre esse prédio. O Jefferson Azeredo, ele trabalhou em pontos específicos do prédio, com algumas modelagens, bem como o pessoal da Carmona Engenharia, não sei se foi o Tiago, ou se foi o Tomás, ou se foi o Antônio, mas eu acredito mais que tenha sido o que tenha trabalhado nesse prédio, fez algumas modelagens para ajudar. Então, aqui eu quero prestar homenagem para eles, porque realmente foi um trabalho excepcional que eles fizeram em recuperar esse prédio, a estrutura desse prédio que estava bastante danificado. Então, o que era esse prédio, né? O Marina Palace está na década de 70, né? E já tinha passado por várias utilizações e depois ficado parado lá há muito tempo. Uma empresa comprou o prédio e começou a fazer o retrofit. É evidente que não podia demolir o prédio, porque se demolisse, tinha problemas de implantar novamente um prédio ali no Leblon, né, na Avenida Delfim Moreira, que é o ponto mais importante, mais nobre do Rio de Janeiro. Então, precisava fazer um reforço dessa fundação. O prédio tem 26 pavimentos, tem um térreo, tem 2 subsolos, as fundações eram fundações diretas, 2 metros abaixo do segundo subsolo. Então, precisava ampliar as acomodações, executar novos terraços, fazer reforço e pilares, vigas e lajes, né, atender às normas vigentes. E foi feito lá, foram demolidas e construídas lajes, as vigas foram engrossadas, os pilares foram engrossados e foram acrescentados novos pilares. O que tinha lá de execução, executado, né, transmitia ao solo de fundação tensões da ordem de 5 kg por centímetro quadrado, que com a nova estrutura, com todo esse reforço, tudo, ela passaria a quase 10 kg por centímetro quadrado, mais precisamente 8,87, como vocês vão ver aqui para frente. Então, isso foi tudo. As lajes foram todas demolidas e tudo de cima para baixo. Foi um processo bastante interessante, tá? Aqui está uma vista do Marina, aqui da frente, a vista frontal. É interessante ver que o prédio tem 14 por 26, ou 13 qualquer coisa, por 26. Então, é um prédio bastante esbelto e bastante alto, né? Aí, as cargas reais e atuantes, né? Quando você foi ver lá, eu confesso que a primeira vez que eu fui com o Augusto lá, deu um pouquinho de medo. Você via que tinha contrapiso de 10 centímetros em cima de piso existente, tá? E depois tinha mais piso assentado em cima do piso existente. Tinha bicheiras e um monte de viga, um monte de pilar. Pilar tinha bicheiras que você colocava a mão. As armaduras estavam aparentes, né? E tinha problemas de corrosão em vários pilares, vigas. Essa era realmente um negócio complicado. Depois que foi feita a nova estrutura, o centro de cargas variou muito em relação ao centro geométrico. Então, nós temos o centro de cargas variando 48 centímetros num sentido e 26 centímetros no outro exemplo. Então, era tudo cêntrico, né? Não se conseguiu encontrar nenhum registro da cota real, não tinha um as-built. Que cota real foram feitas esses sapatos, quais funções, não tinha isso. A laje de supressão, existia uma laje de supressão, e foi feito um piezômetro para confirmar o nível d'água, a pressão piezométrica ali. Esse piezômetro indicou a coluna de 1,20 m de coluna d'água, tá? Então, essa laje de supressão tinha também um efeito, segundo eu vou chegar a isso mais à frente, mas ela também travava as empenas dos prédios. Vou mostrar isso logo mais. As contenções existiam no projeto, escrito parede de diafragma. Na década de 70, não tinha parede de diafragma. Nós fizemos umas prospecções, como
uns furos nas paredes, né? Norte e sul no subsolo, e a gente conseguia ver que tinha uns negocinhos redondos, como está mostrado aqui, ó. Então, o que nós imaginamos, nós deduzimos que era muito comum no Rio de Janeiro fazer o que o pessoal chama de pirulito, que fazia-se um rebaixamento de lençol e fazia uma broca justaposta, tangente, né? Uma ao lado da outra, para permitir uma escavação mais simples e mais fácil. A gente tinha essa intenção, mas não sabia a profundidade que ela estava, mas dava para perceber nitidamente pelos furos que a gente fez de concreto que eram estacas, talvez uma estaca Strauss justaposta, alguma coisa assim, era o que tinha feito, que eles chamaram de parede diafragma. Para começar lá, tinham duas sondagens, né? Tinham 3 sondagens que foram executadas. Como eu disse, o terreno é muito pequeno, né? 3 dessas sondagens estão aí, SP1, SP2, SP3. Tinha uma camada de aterro de até 3,15 metros, né? E depois pegava uma areia fina, crescente com a profundidade. As sondagens estão aqui, né? Vocês podem ver que era um terreno, isso aqui, de fora do prédio, então aqui está com uma areia fina, a gente acredita que era um aterro aqui. Depois essa é a cota do subsolo, vocês veem que confirma mais ou menos a 5,15, o nível d'água mais ou menos a 4 metros de profundidade, o subsolo está a 1,15 m, se confirmou com piezometria. E aqui a cota de apoio das sapatas, né, indicada pelo projeto. E vocês veem que daqui da cota de apoio para baixo da sapata era uma areia fina, muito compacta, com SP maior que 40, tá? Mas nós precisávamos fazer também, ter certeza de onde que estava essa cortina de estaca broca, ou que seja, como eles chamavam de parede diafragma. Aí nós fizemos uma sísmica paralela, né? Que é um ensaio geofísico, que você emitiu ondas de um lado, capta do outro lado, e aqui você tem o resultado, nesse ponto aqui, que você vê que há uma derivação da onda, né? E uma redução da velocidade, que indica exatamente aqui que era a ponta das estacas brocas tangente, ou a parede diafragma, né? Dá para ver nitidamente aqui, eu não coloquei resultado, mas quando você vê a imagem, você percebe nitidamente que aqui é uma mudança de velocidade. E o que a gente imaginou? Como é que eles fizeram chegar isso a 9 metros de profundidade? O subsolo tem 5,15. O que imagina que eles tenham feito na década de 70, não devia ter aquela ocupação na frente que dá para Delfim Moreira, no lado esquerdo que dá para Rua João Lira, né? Então, eles escavaram em taludes, tá? Com 3 metros em talude, e a partir dos 3 metros, eles fizeram essas estacas com 6 metros de profundidade. É isso que eu acredito que tenha sido feito para fazer todo o contorno do prédio. Então, nós confirmamos isso, que a parede que tinha lá tinha 9 metros de profundidade, ali para baixo era solo. Esse foi o primeiro. Nós fizemos uma sondagem, aí já voltando àquilo que a gente conversou, Elvio, isso já é um ensaio geofísico que a gente lançou mão naquela ocasião para determinar essa cota da parede. E aí como é que começavam os desafios, né? A gente tinha o prédio, tinha 2 edifícios lindeiros, encostados, esse aqui de frente para a Avenida Delfim Moreira. Então, a gente tinha que ter algumas premissas de projeto. Qual é o desafio? A solução não podia induzir a muitos recalques, né? Os recalques não tinham que atrapalhar nem o prédio existente, nem lindeiros, né? Nós tínhamos um pé direito extremamente limitado, como vocês podem ver aqui do lado, né? Esse aqui
a limitação era de 2,80, sem pensar em fundo de viga. Tá? E aqui está o projeto original. Esse é o projeto que a gente tinha na ocasião. Vocês verem aqui, mas aqui é 7,75 essa cota, e aqui a cota 5,15, que está mostrando. E vocês veem que era um projeto bastante ousado, né? Aqui tem uma sapata associada, aqui tem uma sapata excêntrica com 2 vigas alavancas, aqui também uma sapata excêntrica pegando esse pilar aqui com duas vigas alavanca, aqui também uma sapata aqui já invadindo um pouco a Delfim Moreira, e aqui no fundo, que pega toda essa empena aqui, que é essa empena oeste aqui, pega toda essa empena excêntrica com essas 3 alavancas aqui saindo dessa projeto original, que dava uma tensão de 5 quilos por centímetro quadrado, né? O concreto adotado, só como uma curiosidade, tensão de ruptura de 105 quilos por centímetro quadrado. Tá? A tensão de trabalho no terreno de 5 quilos por centímetro quadrado, e o nível de assentamento das sapatas tá indicado lá, que é aquele que eu falei para vocês, de menos 7,75. Então, aqui a gente tem um resumo de como é que está a situação. Com 28 pavimentos, tensão no solo 5 centímetros quadrados. Então, a situação original do prédio, a situação original do prédio, né, conforme a avaliação técnica de projeto. Eles imaginavam que tinha 814 toneladas, fazendo as contas, e dava uma tensão de 5 kg por centímetro quadrado. Na situação de projeto final, né, eles avaliaram que a carga era 1.035 toneladas, que dava uma tensão de 6,36 kg por centímetro. Agora, situação original, considerando tudo aquele investimento que o fez, com o enchimento que eles fizeram, aqueles contrapisos enormes, chegava a 1.100 quilos por metro quadrado, com 6,76 quilos por centímetro quadrado. E na situação do retrofit final, ou seja, tudo pronto, tudo já feito de acordo com o projeto final, daria a quase 9 quilos por centímetro quadrado, como eu já cheguei aqui a comentar anteriormente. Então, bom, foi feito, se dá 9 quilos por centímetro quadrado, essa tensão no solo, com aquela areia que tem lá, está bem. Então, só precisa reforçar a armação, não precisa fazer nada. Isso aí eu estou mostrando como é que os projetistas de estrutura estavam pensando. Está ótimo assim, então vamos só reforçar. E não precisa nem revisar, porque a armação estava pesada. Então, talvez não precisasse nem reforçar a armação. Aí, isso daqui é a planta das fundações, aquela que eu mostrei lá antes, só que nós reproduzimos essa planta de fundações. Então, aqui estão as sapatas principais, aqui os elevadores, né? No fundo, o elevador é nessa região aqui, tá? E o segundo subsolo funcionava uma caixa d'água só, que eu esqueci de fazer. Está aqui um corte, reproduzido também daquele desenho, né? O nível d'água aqui já rebaixado pela laje de supressão, o nível d'água externo e a cota de assentamento da sapata. Então, pode usar 9 quilos por centímetro quadrado. Aí eles começaram a perguntar, puxa, é sempre bom ter uma segunda opinião, né? Então, se a segunda opinião for concordar com a recomendação, não temos problema de fundação. Isso aqui eu estou traduzindo um pouco a palestra que o Augusto fez para o pessoal da ABS no Sinduscom. A segunda opinião, se ele não concordasse que não precisava reforçar, não precisa reforçar e vamos em frente, acabou, né? Não tem problema de fundação. Agora, se não concorda com a recomendação, precisa ter um consultor de fundação que avaliar, junto com o projetista de estrutura, fazer uma avaliação técnica de projeto e ver uma
execução. Então, começou-se a pensar, houve a de alternativas e consequências pela equipe. Consultor de fundação, projetista de estrutura, o construtor e o incorporador. E fazia a seguinte pergunta: qual o nível de confiança que temos na nossa estrutura? O projeto estrutural tem uma boa avaliação? A execução foi boa? Temos histórico de patologias? A fundação bem original é bem comportada? Então, essas perguntas, puxa vida, eu acho que vale a pena, né? Quais as consequências de um problema de fundação subestimado? As consequências de um problema de fundação subestimada. Neste momento, né, que fala, bom, precisamos de alguém para dar uma olhada nisso daqui. E eles faz sentido essa pergunta? Esse é o projeto original. Essas são aquelas sapatas que são centradas, né? Essas são sapatas que estão pegando em penas. Se você olhar isso daqui, nesses pontos aqui, ó, esse ponto aqui, que é esse aqui você tem ele sobe do subsolo, né, com 28 centímetros aqui um dente, e depois continua com 15 centímetros. A empena, deixa eu continuar aqui. Então, aqui embaixo, esse pilar aqui começava com 43 centímetros, chegava do térreo e tinha 15. Tá? Nesse outro ponto aqui, ó, que é a caixa de escada, que está aqui, tá? Ele tinha 31 centímetros até o térreo, e do térreo para cima, só 15 centímetros. Nesse outro ponto aqui, ó, é uma empena que tem 26 andares para cima, sei lá, é coisa de 80, 90 metros para cima, só com 15 centímetros de espessura. E embaixo tinha mais 12. Aqui, então, era mais ou menos isso daqui, ó. Então, aqui tinha 15, aqui engrossava e depois voltava para 15 centímetros. Então, aqui era um negócio que era meio estranho. E a estaca secante, cada um chamou de um jeito aqui, né? Mas aqui é aquela parede diafragma, o pirulito que eu falei, que invadia o prédio. Então, aqui, na fundação, tinha 15 centímetros. Chegava aqui, me engrossava e depois subia com uma empena de 15 centímetros, né? E tinham essas vigas alavanca. O que era interessante da viga alavanca, que ela ancorava em 15 centímetros. Para quem é calculista, sabe que ancorar uma viga em 15 centímetros, em parede de 15 centímetros, não é nada muito agradável. Tá? E aqui tinha os elevadores, todos os elevadores ali. Então, isso aqui foi feita uma revisão, né? Temos problemas na execução original, vale a pena ver de novo. O prédio tinha 28 centímetros de desaprumo no sentido oeste. Tá? Então, o desaprumo aumentava para cá. Ou seja, aquela estrutura não dava uma confiança, ela já tinha 50 anos, confiança para quem estava fazendo. Vocês veem aqui que a laje tem 8 centímetros de espessura. Laje de 8 centímetros. Hoje a laje mínima é 12 centímetros. Né? Então, era uma estrutura extremamente esbelta. E tinha, vocês estão vendo aqui que o pilar é recuado da frente. Esses pilares subiam até o térreo, né? Até o primeiro pavimento. E do primeiro pavimento, isso aí, até o 28º, era tudo isso aqui em balanço. Isso aqui era um balanço até lá em cima. Tudo isso aqui era um balanço até lá em cima. Tá? E eu cheguei a ver pilares aqui com armadura exposta, com armadura... Enfim, era de dar medo mesmo. Então, chegando isso daí, eles falaram, nós temos um problema, 28 centímetros de desaprumo, que é uma coisa, nós vamos fazer esse negócio aí e vamos ter problema? Aquela célebre frase, Houston, we have a problem. Né? Então, vamos com calma, vamos rever isso daí. Então, quais as consequências
de uma fundação subestimada, né? Fundação subestimada dava insegurança. Então, precisava de uma solução que garantisse uma deformabilidade muito baixa da fundação e que resolva os problemas de excentricidades mal resolvidos. Vocês viram que era tudo excêntrica, né? Principalmente as das empenas do lado oeste e do lado norte, né? Bastante excêntrica, figuinhas ancoradas em 15 centímetros de pilar. Então, nesse momento, né, foi aqui o nosso trabalho, ouvindo tudo isso, nós falamos, bom, vamos começar a estudar. E toda vez que um engenheiro de fundação começa a estudar, ele fala, aumento de sapato, a gente quer ver pelo nosso próprio olhar, né? E aí a gente começou a estudar a solução 1, aumentar a dimensão da sapata, né? Lá o projeto original não é uma solução tão simples. Porque você tem regiões onde as sapatas estão encostadas, você tem regiões nas divisas que você tem uma viga alavanca bastante complicada, que ia ficar muito pior, porque você ia ter que continuar ancorando ali, e você tem uma consequência de rebaixar o lençol para fazer. O que vai acontecendo? Teria que rebaixar o lençol ao fundo das sapatas, né, para a gente poder fazer e confirmar essa execução. E existia uma preocupação de rebaixar esse lençol. Além do que, existe uma laje de supressão aqui, nessa altura, que, segundo os meus colegas, o Augusto e o Ibsen, elas funcionavam como um travamento dessa estrutura. Dava rigidez à estrutura. Existia, assim, uma dúvida se tirasse essa laje de supressão, né, se o prédio não ia ficar instável, porque elas davam travamento no nível da fundação. E chegou a sapata. Olha, aqui a gente fez como é que ficariam as sapatas reforçadas. Vocês veem que tem vários problemas de uma dentro da outra, não ficar uma coisa muito adequada. Então, havia necessidade de demolição de laje de supressão, havia a necessidade de botar um rebaixamento de lençol e havia falta de espaço. Então, poderia instabilizar a estrutura existente e produzir recalques significativos das edificações próximas. Então, essa solução foi descartada. Aí nós fizemos um segundo estudo, né? E o que era esse segundo estudo? Estaca-raiz. Vamos encher isso aqui de estaca-raiz e ver o que pode acontecer. Então, as estacas-raiz foram colocadas, né? Foram distribuídas onde possível, somando todas as cargas, fazendo uma distribuição, mas aí também tinha o método executivo podia provocar recalques elevados. Quando você faz uma estaca-raiz, primeiro você provoca recalque na estrutura existente, né, antes de estabilizar, né? Tinha dificuldade executiva, instalação das armaduras num pé direito, como eu falei, tinha 2,80 m de pé direito. Além do que, a armadura ia ter que ser levada em pedacinho de 3 em 3 metros. Quem conhece estaca-raiz, emendar de 3 em 3 é complicado. Mesmo que a gente fizesse buracos na estrutura de cima, ia ser de 6 em 6 metros. Eu já fiz isso, e é bastante complicado. Tinha uma dificuldade de incorporar as estacas em fundação já carregada. Tinha uma interferência com as vigas existentes e as sapatas e a estrutura existente. Então, por todos esses motivos e dificuldades executivas, a gente descartou essa solução. Tá? Então, os desafios de buscar uma solução. Baixamento de lençol, em função do volume de água, podia provocar divisa. Precisa ser descartado. Aumentar as sapatas acaba encaminhando para uma solução com radiante o terreno inteiro, incorporando todas as fundações, né? E a solução precisa garantir que a base do radiante tem o mesmo terreno, ou seja, tem uma mesma tensão. Então, a gente procurou fazer isso daí. E aí que entra aquilo que eu comecei a falar com você, o Elvio, quando a gente estava conversando. Procurar uma solução
que não seja usual. A gente tem que tentar achar alguma coisa que seja uma coisa assim, puxa vida, que a gente pode para que a gente consiga, de todas essas premissas, conseguir. Porque até aquele momento não se tinha uma solução que tecnicamente desse a segurança tanto para os projetistas de estrutura, Augusto Ibsen, como também para o incorporador e para a construtora. Estavam todos inseguros. E aí que a gente, quebrando a cabeça, pensando que é um pouco de transpiração e um pouco de inspiração, eu imaginei o seguinte: olha, vamos trazer a base das sapatas para o nível inferior da laje de supressão, sem rebaixar o lençol e deixando a face superior estanque para a execução do radier. O que era isso? Eu ia fazer uma solução que reformasse aquele terreno que tinha porque a gente viu que ali o prédio estava lá, não tinha tinha problemas estruturais, mas não de recalque, aparente problema de recalque. Mas o terreno de fundação era muito bom, né? Era uma areia compacta. Então dava para a gente trazer aquele terreno para cima e fazer um radier lá em cima. Como o segundo subsolo do prédio existente era basicamente uma caixa d'água, né? Falou, vamos usar esse segundo subsolo, né, para fazer esse segundo subsolo para fazer o radier. E aí, a nossa primeira solução, fazer um jet grout da base da fundação, da base das sapatas, até o fundo do radier, para ver se esse radier, né, ele melhoraria aquele solo que está entre as sapatas. Imagina quando executou a sapata, escavou, fez a sapata, jogou a terra lá. Então, a terra entre as sapatas, essa terra que eu estou mostrando aqui, esse solo aqui, era muito ruim. Esse solo aqui sobre a sapata era muito bom. Tá? Esse aqui já estava trabalhando com uma tensão de 5 quilos por quadrado, ou até 6, pela avaliação técnica de projeto que foi feita. Então, quando se fazia o radier, mesmo considerando a excentricidade do prédio, né, a excentricidade de carga, dava uma tensão no solo de 6 kg por centímetro quadrado. Ou seja, com 6 kg por centímetro quadrado, o prédio já tinha sido testado, funcionava muito bem, estava funcionando muito bem, e resolvia o problema todo. Então, a gente fazia jet grout em cima das placas, fazia o jet grout aqui. Então, voltando um pouco, isso daqui tinha 860 colunas, 870 colunas aproximadamente, de 80 centímetros de diâmetro. Esse foi o projeto original que a gente apresentou para todo mundo, falou, conseguimos resolver o problema tendo jet grout em toda essa quantidade. E com este conceito, né? As colunas tratam, consolidam o solo, o novo radier distribui as cargas, trava a estrutura e mitiga a excentricidade. E as tensões transmitidas ao solo tratado, no máximo 6 kg por centímetro quadrado. Agora, qual que era o desafio? Equipamento de pequeno porte para execução do jet grout a partir do primeiro subsolo. Como é que a gente ia fazer isso aí? O jet grout todo mundo conhece, né? É uma máquina, entra com uma haste no solo, depois injeta ar, água e cimento e faz colunas de 80 centímetros até 2 metros e tanto, 2,5 metros de diâmetro. Era esse o conceito, né, do jet grout. Mas nós tínhamos um problema. Como fazer isso do prédio? Neste momento, né, aí eu tive contato com meus amigos Akira Kojima, da Nova Tecna, e o Hélio Tatsumi, da CGC, que aí falaram, olha, preciso fazer isso aqui, tem equipamento pequeno, não tem equipamento pequeno, cada um tinha uma coisa, né? Mas falaram, é viável fazer, dá para fazer, a gente tem equipamento pequeno, conseguimos colocar lá. Mas nem tudo são flores, né?
Por quê? O que aconteceu? Como nós tínhamos que fazer as colunas de jet grouting a partir do primeiro subsolo, então a gente tinha que desviar das vigas do primeiro subsolo, do térreo. Então nós tínhamos que fazer desviar das vigas do primeiro subsolo. Então você fazia aqui, ó, essa aqui é as vigas de fundação, tá? Aí você tinha as vigas do primeiro subsolo e a viga do térreo. Então você tinha que fazer, isso é uma geometria extremamente complicada que você tinha que fazer. Daquele primeiro projeto que a gente fez, que tinha 800 e tantas colunas, nós tínhamos que fazer todos esses desvios. Como é que faz esses desvios? Aí foi o grande trabalho do meu colega aqui de escritório, ele, que estudou tudo desviando tanto das vigas do térreo, como das vigas do primeiro subsolo, como das vigas de fundação. E aí ficou um projeto, né, que, como vocês podem ver aqui, aí contando com o auxílio do Hélio e do Akira, variando o diâmetro das colunas, o equipamento que eles tinham. Então, nós fizemos colunas lá de 80 centímetros de 1 metro até 2,40 metros de diâmetro. Então, eram essas colunas que estão aqui. E o projeto foi reduzido para 120 colunas, só que tinham colunas de 2 metros, colunas de 2 metros, colunas de 1,70 m, colunas de 1,40 m até 1 metro. E, além disso, as cores aqui, o equipamento entrava aqui, furava a laje do primeiro subsolo, pegava na fundação e entrava lá para baixo. Então, nós tínhamos todos esses desvios para fazer, e nós tínhamos também que fazer uma coisa. Uma das primeiras coisas que a gente tinha que fazer era furar em cima da sapata, tá? Nós fizemos algumas prospecções em cima da sapata, porque você sabia a dimensão da sapata, estava lá no projeto, a sapata tem tanto por tanto. Então, quando você furava aqui na sapata, você descobria onde estava o topo da sapata. E aí você compatibilizava, ver se era compatível com a cota 7,75 aqui embaixo, tá? Então, você via que era compatível. Furava aqui, pegava a sapata. Que cota que pegou? Tanto. Aí você fazia uma continha lá e verificava se estava. E, para nossa sorte, para nossa alegria, as sapatas realmente estavam nessa cota 7,75. Não mudou todas as sapatas que a gente fez isso, né? Não se alterou nada. Então, a central de injeção e o compressor ficavam fora do prédio, na calçada da Delfim Moreira, e a máquina que vocês vão ter oportunidade de ver, ela era bem pequena, a gente fez na laje, aqui, embaixo, fazia um furo, botava um tubo de PVC de guia e furava também isso daí, tá? Para a gente poder chegar na solução que a gente tinha imaginado, tá? Então, com isso daí, com esse negócio, você vê que tinha e foi importante. Agora, olha isso aqui, a gente fazia as colunas primárias. Quais que eram as colunas primárias? Eram em volta das sapatas, bem na periferia das sapatas, nós fizemos as colunas, tá? Todas essas colunas aqui envolviam as sapatas, para a gente ter uma garantia que, quando fizesse, não ia descalçar a sapata existente. Depois disso, cadê? Depois disso, nós fazíamos as colunas centrais entre as sapatas e depois as colunas em cima das sapatas. Então, tudo isso daqui, né? Você vê que das 800 e tantas colunas, o total passou para 202 colunas, né? Que a gente fez. Essas são as colunas secundárias, essas daqui são todas as primárias que a gente fez, envolver as sapatas, tá? Para não danificar o solo quando fizesse essa injeção. Depois, fizemos as colunas secundárias, que eram essas entre as sapatas. E aqui, então fomos fazendo as colunas secundárias. E depois, né,
fizemos todas as outras colunas, a secundária, até completar todo aqui em cima, aqui, ó, não tem coluna, porque aqui é o posto do elevador, eu não podia jogar jet ground, porque a base o topo dessa sapata já estava na cota. Então, a gente fez tudo isso daqui por cima da... Então, todas as sapatas foram executadas. Então, como eu falei, né, depois de estar toda... nós trouxemos as colunas de jet até o fundo da laje de supressão, a partir daí, o novo radier pode ser construído. Só que, independente de construir o radier, a sapata está entre a sapata e as colunas, e a nova tensão no solo era de 6 kg/m². Mas nós precisávamos também ter confirmação do como estava o jet, o que ele dava, aquele solo cimento. Quando você faz o jet, você está misturando cimento com o solo existente, no caso lá, a areia, né? Então, a execução, essa é a haste de perfuração, você joga uma esfera de vedação para acompanhar o avanço da perfuração e dar o início da injeção. Tá? Então, você está vendo aqui, ó, essa é a máquina que é a perfuratriz, né, a haste, essa é a haste, é a perfuratriz, aqui trabalhando, aqui, ó, ela está aqui, tá? Isso aqui é já na haste posicionada no segundo subsolo. Esse aqui é o início da perfuração. E todos aqui tem novamente a injeção. E como é que você controla o jet grout, né? Você controla pelo refluxo. Toda vez que você está injetando, você está trocando o solo, você está substituindo o solo por um solo cimento. E é um refluxo desse material. E você recolhe esse refluxo e molda corpos de prova. Tá? Então, nós aqui embaixo, o jet grouting foi até aqui em cima, foi feito em cima das sapatas, aqui as colunas que foram essas, depois as colunas secundárias, e foi feito até lá em cima, e nós sempre, todas tinham uma proteção, tá, de tubo, para evitar que tivesse alguma contaminação do lençol. Como o lençol, o piezômetro indicava 1,20 m acima do nível do último, nossos tubos tinham mais do que isso para evitar qualquer problema. Tá? Aqui está, novamente, um esqueminha, central de injeção. Esse aqui é o tubo guia, está aqui mostrado. Às vezes, quando começava a injeção, a gente parava isso daqui. Aqui tem uma... não está disponível essa mídia. Aqui é a central de injeção, que estava no térreo. Isso daqui, ó, todos os tubos, né? Início da injeção. Está vendo aqui, está a injeção a partir do segundo subsolo. E aí começava a retirada do refluxo, esse refluxo que a gente media. E aqui esse refluxo ia para um corpo de prova e ia para uma prensa. Vocês veem aqui os resultados das resistências do refluxo obtido aos 28 dias. A expectativa era de 2 megapascal, 20 kg/cm², mas nós obtivemos um resultado, em média, muito maior que isso, né? Então, nosso resultado foi muito maior que isso, então foi bastante satisfatório isso daí. Mas ainda assim, esse foi mais um ensaio que a gente fez. Aqui tem uma inundação que houve lá, com a maré subiu e tal, inundou. E isso, quando a gente concluiu o jet grouting, né, nós precisamos ter certeza de que o jet grout, o radier jet grout, ia suportar a carga que a gente tinha colocado. Então, o que a gente fez? Nós quebramos a laje do solo, porque aí, quebrando aquela laje, já estava tudo travado, então não tinha mais receio disso acontecer, de acontecer algum problema com a estrutura. Tinha uma viga horizontal formada pelo jet grouting, pela sapata, que travava isso daí. E aí o que a gente fez? A gente precisava confirmar
a tensão no solo, né? Como é que a gente fez isso? Fizemos uma prova de carga estática sobre o jet grout. Então, a primeira coisa que a gente fez, está aqui no slide, nós quebramos a laje de supressão, já com bastante segurança, chegamos no topo do jet grout, montamos a prova de carga, né? Aqui você consegue ver a placa, 80 centímetros de diâmetro, o cilindro aqui e os relógios comparadores, né? Então, aqui está o resultado da prova de carga. Na tensão de 16 quilos por centímetro quadrado, nós tivemos um recalque de 1,7 milímetros, né? O recalque máximo da prova de carga, que foi 80 toneladas, resultou um recalque da carga. Na tensão de trabalho da estaca, que é do radier, que é 60, que é 6 quilos por centímetro quadrado, que é mais ou menos aqui, chega a meio milímetro. Entendeu? Então, o recalque da prova de carga confirmou tudo imaginado no começo e foi um excelente resultado, algo que a gente viu. Com o ensaio de placa que a gente teve, nós pudemos simular no Plaxis o comportamento, né, e os parâmetros que deu, né? Com aquela prova de carga, nós chegamos ao comportamento, né, do radier, chegava um recalque da ordem de 5 milímetros, né, bem no centro da edificação. Então, isso dava para a gente um conforto muito grande de que isso ia funcionar adequadamente. E aí, como é que fazia? Aí começa a parte, assim, que vai ter que montar o radier ali. O radier tinha 1,60 m de altura, né? Então, como é que fazia para o pilar original transferir a carga para o radier? Encamisava o pilar, né? Então, você furava o pilar existente, botava um monte de coisa, e na fundação também. Então, o radier era ancorado, pilares eram ancorados no radier, né, pelo encamisamento que foi feito, né? E aí, aquele observatório que eu comentei com vocês, que existia lá, ele continuou existindo aqui, entre os vazios, entre o radier e as vigas do primeiro subsolo, deu para comportar o radier conforme a arquitetura desejava. E aí nós fizemos, o prédio todo, né, foi feito dentro disso daí, com um resultado bastante grande. Eu vou mostrar para vocês agora, né, alguns dados da instrumentação. Então, só um pouco, né, nós fizemos de ensaios, geofísica, a sísmica paralela, fizemos sondagens à percussão e fizemos prova de carga estática em placa. E junto com isso, ao mesmo tempo que ia se fazer, nós tínhamos instrumentação em todo o prédio, tá? Então, nós tínhamos pinos de recalque, prismas de deslocamento, tínhamos clinômetros, tinha 2 clinômetros, um no 12º e um no 24º andar, e o piezômetro que estava no segundo subsolo, que era lido frequentemente. Então, toda a instrumentação foi lida durante toda a fase de execução do jet grout. A empresa era empresa especializada em monitoramento. A frequência variou bastante conforme o andamento da obra, né? Mas os resultados aqui estão indicados os pinos de recalque, né, que estão instalados aqui. Aqui são os 2 benchmarks, né? Os clinômetros 12º e 10º, e os prismas estão aqui, ó. Esses são os prismas. Tinha nessa face aqui, que é a face sul, aqui na face leste, os prismas. Aqui é o clinômetro, o princípio do clinômetro, né? Você ter quase um pêndulo, né? E o prédio girando para um lado e para o outro.
ele vai acusando isso daí, né, como ele está se movimentando, para um lado ou para o outro. Né? Isso aqui deu um pouco de calor de estrutura, porque algumas vezes ele sinalizava, mas ainda estava na fase da estrutura, ainda demolindo laje, então foi alguma coisa que alarme falso, né? Mas ele deu alguns sustos na gente, sim. Então os clinômetros foram lidos e aqui está um resumo de tudo na época do Jet Grout, o que aconteceu. Vocês veem que aqui os movimentos são sempre muito pequenos, né? Houve até movimentações de subida, eu acho que até por uma imprecisão, mas você vê que chega a 2 milímetros, e depois, durante a execução da estrutura, na execução do radier, né, ele subiu um pouquinho mais do que na própria execução do jet grout, que a gente imaginava que podia ter alguma coisa. Então, o comportamento foi excepcional. Aqui tem os pinos de 1 a 6, aqui os 7 a 13, também o comportamento é o mesmo. Durante o radier, ele tem um comportamento um pouco mais... O radier foi concretado em etapas, tá? Pela dificuldade logística de concretar tudo de uma só vez. Então, aqui tem os outros pinos de recalque. Aqui nós temos os deslocamentos verticais pelo pino de recalque 1 a 8, no edifício vizinho de 5 pavimentos, que teve um comportamento bastante um abalo, com um máximo de 2 milímetros de recalque ao longo de toda a obra. Isso daqui, o clinômetro, ele começou assim, quando as colunas de jet grout foram instaladas, ele começou a oscilar bastante, mas ele oscilava bastante como a gente imagina acontecer com os pinos de recalque, oscilar para cima. Mas isso aconteceu nisso daqui, não teve nada. Esses daqui são os prismas, tá? Vocês estão vendo aqui que houve uma oscilação de até 10 milímetros, né, nesses prismas daqui, né, mas oscila entre 5 e 10 milímetros. Né? Esse aqui é na face frontal, que é essa face aqui, e aqui tem na face lateral, essa aqui é leste, essa aqui é norte. Então, é isso daqui que oscilou dentro desses máximos, nada aconteceu, foi tudo ótimo. E aqui um resumo do desempenho, né? Então, a obra teve um recalque máximo de 2 milímetros, tá? O vizinho de 8 pavimentos, que é esse vizinho da rua João Lira, 1 milímetro, e o vizinho, que é o predinho da Delfim Moreira, 1,9 milímetros de recalque. Essas subidas aqui, eu não sei exatamente como é que ele sobe, mas pode ter lado levantado um pouco, depende da rigidez da estrutura, mas também não é significativo. Os clinômetros, né, o frontal variou entre 2 e 15 milímetros e o lateral entre 4 e 9 milímetros. Positivo e negativo para um lado e para o outro. E os prismas tiveram esses deslocamentos também, o que deixou todo mundo bastante satisfeito em relação ao desempenho do radier, tá? da solução. E aí, só para finalizar, algumas fotos da execução do radier. Tá? Esse daqui, ó, você vê que o pilar aqui está demolido, aqui ainda não está colocando, eles estão demolindo a capa, que sempre em cima do jet grout, aqui já tinha demolido o radier, está demolindo a capa superficial do jet grout. Isso aqui, alguns detalhes da armação, vocês veem que é uma armação extremamente pesada. Aqui, outro detalhe da armação, né, que também foi bastante complicado de se colocar, de instalar, mais um detalhe. Outro detalhe aqui já concretando, né, a concretagem também foi uma operação. Vocês veem que o radier dentro do prédio, num prédio que tem, sei lá, não chegava a 300 metros quadrados o radier, mas foi todo... Era muito difícil essa concretagem, por isso que ela foi dividida em 3 etapas. Aqui, preparando uma agro, o radier,
dizer que, como era no segundo subsolo, tinha todo o sistema de ventilação, que era realmente ruim ficar lá. E com isso eu encerro essa apresentação do Marina Palace, agradecendo a você, agradecendo o prêmio, tendo que eu estou muito honrado com esse prêmio, que espero de outras vezes poder participar, espero um dia visitar o Marina Palace em operação. É isso, muito obrigado a todos. Elvio, eu devolvo a palavra para você. Tá. Obrigado. Tenho duas perguntas. O Marina Palace ainda não está operacional, é isso? Não está. Aham. Eles pararam um tempo, por isso que eu demorei um tanto para pararam um tanto, depois retomaram em 2023, 2024, que em 24 eles terminaram a fundação e Tá. terminaram a estrutura, e agora uma outra empresa adquiriu o Ediveu. Eu comecei com uma, né, e agora tem outra que vai terminar esse prédio. Tenho certeza que esse Palace vai ser o melhor hotel do Rio. Eles estão falando de um hotel tipo 7, 8 estrelas. Eu acho que vão ter Nossa. 2 ou 3 apartamentos por andar. Vocês falaram uma solução fora da caixa, né? Só que essa solução vocês apresentam para empresários e para pessoas e para técnicos que não são exatamente especialistas em fundações, né? Então vocês têm que convencer pessoas que não são especialistas de que a solução que vocês estão apresentando é a mais adequada. Suponho que isso seja um grande desafio, né? Esse sempre é um desafio, você chegar e falar, ó, essa solução é a mais adequada para o seu problema. No caso em particular, né, tive uma sorte, já estavam envolvidos os calculistas. E quando eu apresentei a solução e eles foram me questionando, né, eles chegaram à conclusão que existia uma conclusão, que eles já estavam estudando isso há bastante tempo e não tinham chegado a uma solução. Quando eles viram essa solução e que eu apresentei e tudo, eles disseram, acho que temos uma solução, precisamos avançar nesse estudo. Então, eu tive essa parceria do Augusto e do Ibsen para convencer. Então, o convencimento foi mais, nesse caso, e eu tenho que reconhecer também que a equipe da empresa também era muito boa. Então, quando você mostra, eles questionam aquilo, você vê que tinha um problema de rebaixamento de lençol, de furar a laje de supressão, que podia estabilizar o prédio, tinha toda uma estrutura. E eu consegui uma solução que não demolia a laje do supressão, que não rebaixava o lençol do vizinho, mantinha a estrutura segura. Então, a partir daí, foi mais fácil, muito gostoso de tudo isso. O problema que a gente teve foi até quase geométrico, porque para desviar de todas aquelas vigas para fazer a fundação, isso aí foi um trabalho. Põe para cá, aqui não dá, vai para lá. Foi um mês só fazendo um zigue-zague para poder chegar. E nós chegamos, falamos, precisa fazer uma coluna de 2,40 m. Eu achava que aquele equipamento pequeno não funcionava, mas aí deu para fazer. Então, você pensar sempre um pouco diferente, né? Eu acho que é legal. Como eu mostrei antes, né? Aquela estaca-serra que foi feita na Cidade da Música, lá na Barra da Tijuca, também foi uma solução bastante engenhosa. Eu achei muito legal. A estaca-serra era umas barretes fazendo um quadro. Quando tinha um momento torço, a própria parede que existia um momento torço. Então, foi uma solução muito bacana. Então, esse tipo de solução, que é você estar fora daquela coisa, é também muito legal. É mais ou menos assim, hoje se faz muita prova de carga estática, né, com estaca helicoidal. A primeira quem fez fui eu. Eu cheguei e falei, bom, acho que dá para fazer isso aqui. Chamei o pessoal, vamos fazer isso aqui? O pessoal topou, fizemos. Hoje eu fico feliz da vida e ver que está disseminada pelo Brasil inteiro. Mas, primeira vez, em 2018, eu bolei e falei, vamos fazer isso aqui desse jeito. E deu certo. Acho que é essa que é o gostoso. Por isso que a geotecnia eu gosto muito, porque não é igual. Toda vez você tem alguma coisa um pouquinho diferente, um pouquinho mais para cá, um pouquinho. Então, isso me motiva bastante e me deixa cada vez mais
querendo fazer as coisas, querendo encontrar alguma solução. Nem sempre você tem oportunidade, porque grande parte dos projetos você usa técnicas tradicionais, são normais. É diferente quando você tem alguma coisa diferente, né? Como foi o caso da Natura, que até tem um livro disso. Até a gente descobrir, eu brinco com meus colegas, a gente descobriu que qual era o problema na sondagem de número 125. Ou seja, eu já tinha feito 124 sondagens antes e não tinha sondagem 125. Nossa, será que é isso? E aí todo mundo começou a estudar e falou, nossa, é isso mesmo, vamos aí, né? E aí se achou a solução. Aí eu tinha um time de especialistas do mais alto calibre, né? Que ficou lá junto nessa solução. Mas, independente disso, foi também bastante diferenciada. Muito bom, Fred. Parabéns aí pela apresentação, pelo prêmio e pela sua fala aqui. Muito obrigado. Obrigado a você. Quando eu estou aqui à disposição para quem quiser conhecer. Tá bom? Tá muito bom. Obrigado.